Eu nasci em casa dos Ribeirinhos. Toda a gente conhece a Dona Clarinha e o Senhor Leão. Certo. Mais propriamente devem conhecer por das Tábuas. A Clarinha não, das não me Tábuas. levam a A mal. Clarinha das Tábuas. Sim, pronto, os meus pais, eu nasci lá, sim, vivi lá até aos 7 anos. Os meus pais depois construíram casa e eu fui viver para a casa própria dos meus pais. Começou assim um bocadinho fora da caixa. Eu vivi lá até aos meus 17 anos, comecei a namorar com 14. Aos 17 surgiu o meu casamento, casei e voltei para Figueiró. E então cá estou novamente em Figueiró, porque uma boa filha a boa casa torna. Sim, mas fiz a minha catequese em Raimonda, claro. Escola em Raimonda, A escola etc, em Raimonda, etc. fui leitora em Raimonda. O primeiro emprego provavelmente surgiu em Raimonda também, digo eu. Sim, depois voltei no emprego para Figueiró, Ok. sim, mas fui batizada na capela de Nossa Senhora de Todo Mundo. Sim. Ali. Por incrível que pareça, eu tenho uma fotografia que recordo-a muitas vezes, a minha mãe comigo ao colo e a elevar-me à Nossa Senhora de Todo Mundo. Eu olho para a fotografia e ainda não tive coragem de perguntar à minha mãe o que é que ela estava naquele momento a pensar e a falar com a Nossa Senhora, mas creio que devia estar a pedir proteção e uma coisa do género, mas ainda vou ganhar coragem para lhe perguntar um dia destes. Pergunto, Sim. se tem essa dúvida. Claro que tenho, sim, porque aquela fotografia toca-me. Ok. E depois lá voltei, não é? Aos 17 anos, faltavam 4 meses para fazer 18. Casou com 17 anos? Casei com 17 anos, meus pais tiveram que assinar, sim, Ok. para eu casar. Estou casada, vai fazer agora no próximo mês 27 anos. Ok. Susana, mas Sim. já estamos aqui a falar de tratores. Como é que começa a aventura nos tratores? A aventura começa, o Tom Manel, trabalhávamos os dois fora e o Tom Manel sempre adorou animais, cavalos, vacas, e então ele tinha em part-time as vacas. E então lembrou-se de fazermos um projeto, mas antes dele começar o projeto já tínhamos os animais e começámos por carregar a erva ao carrinho de mão. O Tom Manel enchia até não poder mais, ele a puxar à frente, eu a empurrar atrás. Então depois decidiu-se comprar o trator. É evidente que os meus pais não são labradores, o meu pai é fotógrafo e a minha mãe trabalhava numa confecção. O que eu percebia da agricultura era com os meus avós no quintal. Sim. Então o Tom Manel tinha muito trabalho, como trabalhámos os dois, não é, fora, e ele falava, hoje tenho de ir ao Serrim, não tenho tempo. E eu disse, explica-me como se faz que eu vou. Diz ele, não, é muito perigoso, nem penses, espera bem. E aquilo sucessivamente alguns dias, até que começou assim, temorata, mas aventureiro ao mesmo tempo. Eu disse, não, 2 não passa, eu hoje estou de folga, demora eu 1 hora, meia hora e eu vou. Então lá peguei no trator, demorei meia hora a engatar o reboque. Mas fui sozinha assim ao Serrim. E voltei. Quando ele chegou, disse, o trator está ali com o serrinho, quem é que foi buscar? Fui eu. E tu conseguiste? Claro que consegui. A Deus nada é impossível. Esforcei-me, pronto. A partir daí já não era o Tom Manel que dizia, é preciso ir, mas eu não tenho tempo. Já era, amor, tu podes ir. E começou daí. Nessa altura, ainda podíamos conduzir o trator com a nossa carta de carro, até 3.500 kg. Só que depois, entretanto, foi-se evoluindo e o Tom Manel decidiu comprar um trator com mais cavalos, Maior. Para permitir outro tipo de trabalho. Exatamente. Se calhar, não é? E eu dizia que não assentava o rabo nele porque era maior e eu era pequena e tinha medo. Mas pronto, o meu medo vai-se perdendo porque desafiámos um ao outro. Ele precisou de uma urgência porque ficou enterrado no pequeno e eu tive de avançar no grande, sabendo que já ia a infringir a lei, mas tive de ir ajudar, não é? E então aí o instinto de salvação foi mais forte. A empatia, a minha empatia pelo outro. Claro que a minha família é
O meu marido e os meus filhos, a empatia não Claro. há, o amor. Claro. Mas a minha empatia para com o próximo, eu acho que não consigo mesmo controlar. Posso mesmo falar assim, acho que é um dom de Deus. Eu se vir o outro aflito, eu vou. E se estiver perto de certos familiares, eles prendem-me o braço, controla-te, calma, eles já ajudam. Mas o meu coração fica ali a pular porque eu tenho de ir. Sim. Então pronto, a empatia pelo marido e o amor, não é? Lá arrancou a mulher, cheia de força e garra no trator grande. Desenterrei do campo, viemos embora e disse, pronto, se é para andar no trator grande eu vou tirar a carta de trator. Oh, achas que vais agora tirar a carta de trator, só os homens, oh, não é preciso, deixa estar, andas no pequeno. Eu disse, temos de decidir, se é para eu te ajudar, é tudo ponto nos ir. Antes vai lá tirar a carta no trator. E assim foi tirar a carta de trator, fiquei carinhosamente lá por ser a criança do grupo, porque eu era a mais pequenina, era a mais magrinha e os tratores não andavam por causa dos sensores. E eu não chegava muito bem aos pedais. Então o engenheiro sim ficaram carinhosamente, tanto quando eu ligo para eles, eles não me tratam por Susana, é a nossa criança e a nossa água fresca no campo, porque eu sempre me preocupava com os outros. Eu ia para a formação e sabia que estávamos no campo, era muito calor, e eu tinha o cuidado de colocar água a refrescar na arca, 2 garrafas e levar. Para levar. Exatamente. Para toda a gente beber. Exato. E daí começou, sim. E depois, claro, fui aprendendo, fui fazendo. Saí com 17 a mecânica, acho que uma nota muito boa, não é? E consegui, a partir daí foi agarrar com toda a força e ajudar o Tom Manel. Eu até aproveito para perguntar, as máquinas que se usam atreladas, eu não sei se é atreladas, engatadas ao Engatadas. trator, engatadas ao trator, tem-se sofrido de evolução ou é, Sim, ou é a mesma coisa? Não, muita evolução, É? sim, sim. Eu comecei isto em 2000 com o meu marido. 2002 tínhamos o nosso primeiro trator, estava grávida do meu filho. E é uma diferença muito grande daquele primeiro trator para os tratores que temos hoje, sim. O meu filho naquela altura, depois de nascer, podia sentar no trator, dava a chave E ele e ele arrancava. Hoje um menor pode sentar no meu trator, dar a chave, ele não anda. No momento que eu não pesava 50 quilos, o trator não pegava. E mais com o pulverizador, eu não tinha peso suficiente, como é ligado à tomada de força, quase todas as máquinas são, Sim. mas como está ligada à tomada de força, eu não tinha peso suficiente. Se eu levantasse um jeitinho nada, parava a máquina, trator e tudo, vai tudo abaixo. Ok. Por Aí isso ele já- não chega a trabalhar. Ele trabalha, eu consigo carregar no assento e ele começa. Sim. Mas como eu não pesava mais de 50 quilos, Sim, não é? sim. Um pequeno jeito que eu desse, o Ali- banco... aliviava ali o peso. Exatamente. E ele tudo, cortava logo. cortava tudo. É. Não sabia desse menor. Sim, por isso tem Isso é por evoluído segurança, muito. claro. Sim, Isso é por sim, segurança. muito segurança. O Santo António, como se costuma chamar, aquilo é obrigatório andar sempre, não é ou não? O arco de Santo arco, António, que muita isso. gente diz. Sim, houve um tempo que toda a gente facilitava. Infelizmente o meu marido já teve um susto e quem nos salvou foi o arco bendito de Santo António. Temos outra Susana completamente diferente. Sim. É a mesma Susana, só... Aí é a mesma? É, só com, prontos, assim uns dons diferentes que eu resolvi ir aos poucos pondo para fora. E então? E então, já há muito tempo, eu desde criança adoro ler, escrever, e fui sempre escrevendo e era um sonho, lançar um livro. E eu ia escrevendo e guardando, tudo junto, escrevendo e guardando. Se viesse à memória alguma coisa bonita que me inspirasse, eu escrevia, estivesse onde estivesse. E no papel que ficava... Chegou a parar o trator para escrever alguma coisa? No trator não, mas no carro sim. No carro, ok. No trator eu não tenho propriamente caneta, não é? Sim. E papel, mas na minha carteira sempre há canetas e papel. Sim. E quando não há, socorro, eu tenho de arranjar um papel porque senão vai fugir a minha intuição. Nós agora temos nesse aspecto temos uma ajuda grande, que é andamos sempre com o telemóvel, dá sempre para escrever uma mensagem para nós mesmos. Sim, mas Com as nada, coisas. Claro. nada como a minha Claro, letra. claro. Sim, Isso sim. é óbvio.
Pronto, Sim. ok. Começou a escrever aos poucos? Sim. Depois, há uns anos atrás, eu tentei, peguei no que tinha e quis lançar. Só que pediam imenso dinheiro e puseram alguns quês, assim. Ok. Eu disse, pronto, quando tiver que ser, vai ser. E continuei a escrever e fui acrescentando. E então passou-se uma fase da minha vida que ajudou-me a superar e ainda ser mais empática e a controlar mais as minhas emoções, evoluir muito pessoalmente. E eu disse, está na altura, é agora, é a minha vitória. E então falei com uma pessoa especial, porque isto é tudo muito bonito assim agora, mas o seu desenrolar... Agora que já temos um livro. Agora que já temos um livro, exatamente. O escrever, para mim, é fácil. O difícil é depois o processo, Certo. para se chegar até ter o livro em concreto na mão. Posso? Sim, pode, claro. Diga. Então, um familiar especial, muito, muito especial, ele dele em si já é especial para mim, e não vou pôr nome, mas ele sabe de quem eu estou a falar, disse, sim, se é para concretizar o sonho, estou aqui para ajudar. E é evidente que, pronto, não vou explicar ao pormenor, mas quem me conhecer sabe a grande ajuda que foi. E então começou-se a desenvolver e um processo de ver o livro a crescer. À última da hora faltou mais um texto e um desenho e eu tenho 4 afilhados de batismo, mas uma é diferente, não há explicação para aquela menina. É uma empatia, é um amor incondicional entre as duas. Acho que como criança consegue tocar nos pontos que um adulto não consegue. Pronto, então eu gosto de todos, mas é evidente que o amor às vezes supera mais uns do que outros, não é? E eu desafiei-a para me fazer um desenho para um pequenino texto. Ela aceitou o desafio, essa minha afilhada, a Ariana. Tem que idade? Tem 8 anos. 8. Só lhe pedi que... E ela falou-me, como é que eu faço? Eu disse, imagina-te num aeroporto e vês o avião perto de ti. Em que página está? Está quase no final. No fim? Ok. Pode continuar. E ela falou, e depois mais, madrinha? E eu disse, e depois imagina... Exatamente. Okay. E depois imagina olhar para o céu e veres um avião. E ela disse, está bem, eu faço. Amanhã a vovó tem pronta. É claro que depois eu me preocupei, ficou maravilhoso o desenho, nunca mais a esquecerei, nem ela nem aos outros, mas ela em especial. E ficou maravilhoso. Ao outro dia eu soube que ela ficou um pouco nervosa, porque queria que saísse tudo muito belo, muito perfeito, mas ficou maravilhoso nas mãos de uma criança Sim, claro. Com aquele amor, com aquela doçura, com aquele coração que tem. E pronto. E eu não cismei, não é bem cisma, não é? Como muita gente conhece, eu sou católica, sou praticante e, na minha maneira de ver, eu tenho muita fé. Então, uma das questões que tinha de ser prioritária é que o livro tinha de ser lançado no dia 19 de março, okay. Que é o dia de São José. Okay. Dia de São José porquê? Porque é um santo que eu medito muito e admiro muito e queria homenagear também o meu marido, porque é pai dos meus filhos. Ele é José António? Não, é António Manuel. Os meus filhos é que são os 2 Miguéis, é aí. Ok. Porque o livro é Liberdade e Amor, Miguel e os Animais. Porque os meus 2 filhos são Miguel, em homenagem ao meu avô paterno. Que era Miguel? Que era Miguel. E aqui neste desenho são os 2 filhos?
Eu vou explicar, sim, esse desenho foi uma grande amiga que me fez, é pintora, e eu desafiei-a se ela queria fazer a capa do meu livro, pintar a capa do meu livro. Só que não sei se exigi demais, porque ela é um amor, a Paulinha, a engenheira Paulinha, e eu pus-lhe os tópicos todos. Eu disse, eu precisava do desenho, mas eu quero 2 meninos, eu quero um cavalo, eu quero um cão, um gato preto, quero uma borboleta, uma pomba branca, e acho que não esqueço mais nada. E ela disse assim, bem, o desenho já está feito, não é? Eu só tenho de o ilustrar porque deu-me os tópicos todos. E tudo isso tem um sentido para mim, sim, um significado. Tudo o que eu faço, eu coloco um sentimento no que faço. E esse livro, não é? Se ao longo da minha vida já coloco sentimentos em pequenas coisas, esse livro para mim foi uma vitória, sim, está aí todo sentimento. Realmente, os 2 meninos, sim, é os meus 2 Miguéis. O cavalo, os meus 2 filhos adoram cavalos, bem que o mais novo está agora numa fase mesmo já de ensino de cavalos, e tem uma pequenina história que eu escrevi, um sonho, e o Miguel António, mais novo, devia ter cerca de 3 anos. No desenho, qual é o que monta o cavalo? É o mais novo? Sim, porque o Miguel António adora cavalos, o Miguel Ângelo também, mas o Miguel Ângelo não é tanto aquela... Mas o Miguel Ângelo tem um coração de ouro e adora acarinhar e está sempre por perto do irmão. Então eu quis pôr cada um no seu mundo. O Miguel Ângelo adora cães. Então ele tem o cão dele e eu quis colocar o cão perto dele e o sentimento dele de proteger o irmão e o carinho que ele tem pelos cavalos também, porque ele também gosta muito de cavalos. O Miguel Ângelo, nós demos-lhe um pônei quando ele era pequenino, até ele ficar maior, e disse, agora o pônei fica para o meu mano porque já me passa no meio das pernas. Por isso, sim. O gato, porque foi uma oferta de aniversário ao Miguel António. Ele não queria um gato preto e não gostava de gato, mas depois foi-se afeiçoando tanto ao gato porque a grande amiga que lhe deu fazia criação de persa e tinha o Garfield, a cor do Garfield. Sim. E então o Miguel António adorava essa cor. Pois. Pronto, mas ela fez-o perceber que aquilo já tinha encomendados, que dava-lhe o preto porque era persa na mesma. E então ele adora esse gato, está lá em casa desde para aí dos 6, 7 anos do Miguel António, ele neste momento tem 15 e o gatinho continua lá. A pomba, porque é a pomba da paz e o Espírito Santo, tenho muita ligação. A borboleta porque nós temos fases na nossa vida e às vezes estamos assim no casulo e a borboleta, e se alguém a for ajudar para ela sair do casulo, ela depois não consegue voar. E então a Susana passou por imensos desafios que Deus me deu e sinto-me como uma borboleta no seu casulo, até chegar ao ponto que Deus foi-me ajudando sempre a superar os desafios, alguns mais fáceis, outros muito difíceis, mas com Deus no comando, e a Susana tornou-se uma borboleta, sim. O daí estar lá a borboleta. A Susana traz aí uma cábula, como lhe chamou, e traz ali uma caixinha. A caixinha foi um presente, não é? Assim, sem contar. Eu convidei os tios todos. Posso pegar? Sim, pode, claro. E então esse meu tio ficou feliz, disse que iria estar presente e que me iria trazer um presente. E eu fiquei assim um bocadinho encabulada porque eu disse que não queria presentes, eu só queria a presença de quem pudesse estar. Ele é fotógrafo, foi o meu pai que ensinou, ou lhe deu algumas bases, já não me lembro muito bem, não é? São histórias que eu ouço. E por incrível que pareça,
se esse meu tio não tivesse, eu não fui pedir a ninguém, eu não iria ter a recordação para quando dá saudades, vou e coloco a pen no vídeo e volto a reviver o momento do lançamento do livro. Era isso que eu lhe ia perguntar. A PEN tem a reportagem do dia do lançamento. Da apresentação do lançamento. Sim. Como é que foi o lançamento? No dia 19 de março. De março, ok. Dia de São José. Dia do Pai? Dia do Pai. Para homenagear o pai dos meus filhos, o António Manuel. E claro que sim, também para homenagear o meu pai e o meu avô Miguel. Espera aí, vamos aqui fazer uma coisa. Nós tivemos um problema com a primeira entrevista, porque tivemos um problema técnico. Estamos aqui a repetir e coincidiu também aqui há aqui uma coincidência. É que hoje é dia de São João e é porque tinha que ser assim. É porque os santos me querem ajudar ou eu preciso dos dias para mostrar ou transparecer para a comunidade que sem Deus não somos nada. Com Deus tudo, sem Deus nada. Voltando ao dia da apresentação. Quando o livro estava já na fase de ser editado, não é? A minha ideia era ser numa escola. Só que eu não queria falar em ninguém, ainda com ninguém, porque o livro estava preso, porque não sabiam se iria ser no dia 19 de março ficar pronto. Então eu desabafei com uma senhora, uma excelente senhora, e mexeu comigo e disse: e porque se nós te dermos um empurrãozinho e podemos ajudar-te na parte de... Eu disse: eu aceito, mas ao mesmo tempo fico assim sem jeito. Prontos, e daí começámos a trabalhar quase secretamente, mas indo preparar porque o tempo era muito apertado. Quando tivemos a certeza que o livro iria estar pronto, começou-se a tratar dos convites, tive essa grande ajuda dessa grande amiga, a nossa Presidente de Junta de Figueiró, a Sónia Barbosa. Sim. Teve o apoio da Junta no lançamento? No lançamento, do evento em si. Sim. Então, pronto, quando surgiu o OK, saiu para as redes sociais e eu quis também ajudar a Associação de Pais. Ela tinha falado com a Associação de Pais para estarem presentes, para poderem vender alguma coisa e ganharem também algum dinheiro, porque quando eu estava na Associação de Pais nós angariávamos dinheiro assim. A nossa Presidente já tinha falado com a Associação de Pais com antecedência, sem dizer o meu nome, que lhe agradeço muito, porque foi muito profissional em guardar. Depois, sim, lá começou-se a chegar o dia, os convites foram distribuídos. O dia em si, eu vinha tranquila, porque eu achava que chegava àquela sala, que os amigos iam vir, que os familiares iam vir, porque eu pus toda a gente à vontade. Foi aqui neste edifício? Foi aqui neste edifício. Noutra sala, que são as escolas antigas de Figueiró, não é? Onde o meu Miguel Ângelo andou nesta escola. Ok. Sim. Eu convidei toda a gente, pondo sempre toda a gente que eu perceberia que se eles não pudessem estar presentes, porque era o dia do pai, e muita gente já tinha destinado as suas rotinas, até que mesmo as meninas que tocaram, eu tenho uma imensa gratidão para toda a minha vida, porque já tinham destinado tudo com os pais para viver o dia do pai de outra forma e aceitaram o meu desafio, mudaram os planos e vieram ainda mais embelezar o dia e torná-lo ainda maravilhoso, porque eu pensei, crianças a tocar no meu lançamento do livro, não há palavras.
são anjos para mim, pronto. E então, pronto, eu estava tranquila, no dia da apresentação eu ainda vinha retocar os últimos pormenores com a nossa Presidente da Junta, o meu, como é que se diz, não é declamador, é, ajudem-me lá, o orador. Eu tive o desafio, fala com o seu pai de Tiago, e eu disse, eu gostava muito, mas não quero incomodar, mas eu vou. E depois conversámos e aceitou, também lhe sou grata para toda a vida. E tornou ainda mais maravilhoso. Sei que estava tranquila a dar os últimos retoques e não sei como é que começo a olhar para a porta e era gente a entrar e gente a abraçar-me e eu comecei a sorrir e já não tive tempo de mais nada. E aquilo começou a fluir. E depois era tanta gente, tanta gente, tanta gente. Eu disse, Ih, Pai do céu. E então foi um dia super maravilhoso, foi extraordinário. A Susana pegou aí na sua ligação a Deus e à Igreja. Também tem um papel muito ativo na Igreja, não tem? Sim, onde eu me sinto muito feliz. Ok. Faço o meu melhor, sim. Claro que temos formação também. Não sou melhor que ninguém, mas posso dizer que tenho uma alegria ali superior à de conduzir o trator, porque doar-me ao próximo e saber que o que há em, como é que eu hei de explicar, entre eu e o próximo é o amor, é a caridade, é a escuta, é a humildade, é Deus. Eu não consigo explicar essa felicidade que sinto, que já muita gente me disse, transborda essa felicidade para fora. Sim, eu consigo transbordar, como disse no trator, às vezes eu vou, sim, muitas vezes eu vou no trator e vou a rezar com Deus, a meditar, mas vou concentrada no que vou fazer. Sim, claro. Sim. Mas que papéis são esses que desenvolve assim mais próximo da Igreja? Sei que faz catequese, não é? Sim, neste momento estou com o 8º ano. Sou ministra extraordinária da comunhão, ajudo a distribuir a Sagrada Comunhão na Eucaristia. Eu já era leitora desde a minha primeira comunhão. Eu li no dia da minha primeira comunhão, a partir daí fiquei leitora, li no dia da minha comunhão solene, li no dia do meu crisma, li no dia do meu casamento, li no dia como se diz, ajudem-me lá, da minha formatura como ministra da comunhão. Ok. Pronto, ou seja, está sempre lá presente, é porque tem que ser assim. Sim, eu sim. não gosto muito de me expor, mas se Deus me expõe é porque tem que ser assim. Então, a partir daí comecei a fazer o serviço, não é? A minha missão começou a distribuir a Sagrada Comunhão na igreja, onde um tempo eu fui acompanhar uma ministra da comunhão com mais idade, que eu admiro muito, a Dona Guilhermina, e fui com ela levar a Sagrada Comunhão aos doentes, para me ambientar. Queria também ficar, porque eu tinha a prática, eu tinha a teórica, mas não tinha a prática. Pronto, fiquei a perceber, tranquila. Aconteceu que um ministro da comunhão ficou mais debilitado com a saúde e surgiu mais um desafio para eu levar a Sagrada Comunhão aos doentes. E eu avancei. E levar Jesus, que é o mais importante, não é? É quem não consegue, e pessoas que gostam muito de vir à igreja, mas não têm sequer possibilidade, mobilidade. Então, sim, essa felicidade é a que eu não consigo explicar. Não sei. Além disso, a catequese. Sim. Esta turma que falou que está no 8º ano, foi a primeira ou já Não, tinha? Eu já tinha começado com outro ano. Nesse ano tínhamos até bastantes catequistas e depois decidiu-se, eu fiquei para voltar a tomar na primeira classe. Ou seja, as minhas colegas, na altura a minha irmã, que também estava comigo, estavam naquele ano. E depois, aqui em Figueiró? Aqui em Figueiró, sim.
avançaram para o segundo ano e eu, com outras colegas novas, retomei outra vez o primeiro ano. E sim, esse segundo primeiro ano estão agora, até agora comigo e com a catequista Rosa, sim. São os meus meninos do coração. Claro que os outros também, mas estes estão mais, porque têm histórias, têm... Por acompanhar. Por acompanhar, Não é? exatamente, sim. Mas eles ensinam-nos mais do que o que nós lhe ensinamos a eles. Que idade é que têm essas crianças, Susana? 12, 13 anos. Fazem aquelas perguntas difíceis de responder, que às vezes nem os pais sabem responder, é Às isso? vezes, sim, sim, Não é? sim. E vocês têm que responder, tentar responder. Temos, sim. Lá está, o daí as formações nos ajudarmos muito. Um dia destes, agora já estamos de férias, mas um dia destes tive uma jovem adolescente que me disse: catequista, mas agora nós não podemos confiar em ninguém, porque se a gente confia em alguém, depois vão logo contar a toda a gente. Então falava-me que às vezes não conseguiam dormir. Aí já não foi só essa, foi outro. E eu disse: então vamos fazer aqui uma dinâmica. Vamos pegar num papel, a catequista trouxe umas sacas e eles escreveram, cada um no seu lugar, o que os estava a afligir naquela altura. E eu disse: mas não se esqueçam que isso é para quando vocês forem dormir. Coisas que estão a mexer que não conseguem dormir. Então eles escreveram no papel e metiam dentro do saquinho e falavam com Deus, com Jesus, não é? Jesus é o Filho de Deus, que todas as preocupações que eles escreveram ali, tudo o que os afligia, que não conseguiam dormir, isso tudo que vos está a preocupar está nas mãos de Deus, está nas mãos de Jesus. E Ele, durante a noite, vai-vos ajudar e vai-vos iluminar e vocês vão sossegar. E depois, no próximo dia, será um novo dia. E colocam o saquinho fora da porta do vosso quarto e vão ver que dormem tranquilos. E a verdade é que isso funcionou com alguns adolescentes. Ok, Susana, obrigado. Nós vamos recuperar as imagens porque já temos aqui o livro com a sua dedicatória e como já dissemos, a primeira entrevista correu bem à parte o facto de termos ficado sem som e vamos recuperar o momento em que a Susana assina aqui o livro e escreve a dedicatória, porque ela de facto foi escrita há uns dias. Não tem problema. Foi no dia 15 de Abril. Está aqui escrito. Não há problema. A minha cábula foi a data da que a Susana assinou aqui o coisa e fez questão de pôr. Susana, obrigado por ter estado aqui connosco este bocadinho. Obrigado por ter partilhado essas coisas que lhe são tão pessoais. Vocês estiveram muito bem. Dou-lhe os parabéns pela vossa motivação e pelo vosso incentivo no que estão a fazer e espero que vocês tenham muito sucesso porque é uma coisa invulgar e numa freguesia assim pequenina é maravilhoso, mas quando todos queremos que as coisas corram bem, nós arranjamos maneira para elas correr bem. Era isso que estávamos há bocado a falar em off, exatamente. Não é? Se houver vontade, as coisas acontecem. Sim. Ok, Susana, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado eu, pelo bocadinho que me proporcionaram. A gente vai se vendo por aí e vamos continuar a passar pela Susana de trator e sorridente. Sim. E sempre com a boa disposição que a caracteriza. Assim tento passar para os outros. Não precisa tentar porque eu acho que consegue ser. Muito obrigada. Ok, Susana, muito obrigado. Obrigada.